Olá, amigos! No estudo de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a diferença entre o falso e o verdadeiro ministro. Vamos ler em 1 Coríntios 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, agora ainda não estáis prontos. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios, ele diz que ele deu a eles leite e não alimento sólido, porque eles eram crianças espiritualmente. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o líder verdadeiro, ele discerne, ele entende a idade espiritual das pessoas e que tipo de alimento elas precisam. Para um líder dispensar a revelação, ele deve entender qual o crescimento que as pessoas têm no individual e no coletivo. Por quê? Porque o falso profeta, muitas vezes, ele não discerne isso. Ele dá o seu ensino, seus ensinamentos ele exige que sejam obedecidos, e as pessoas acabam obedecendo por obras religiosas, mas elas não entendem muitas vezes. E porque não entendem, elas não têm o crescimento espiritual. Cada pessoa precisa exercer a sua própria fé para crescer espiritualmente. Quando só se obedece sem entendimento, não há o crescimento espiritual, porque não foi escrito nas tábuas do coração da pessoa pelo Espírito de Deus. Só Deus dá o crescimento. Nós vemos também que quando um missionário ele traz a cultura da sua nação para um povo, ou ele traz a sua denominação, ele não é um missionário verdadeiro, porque o missionário de Deus, ele vai trazer Jesus, o evangelho da salvação para as pessoas. Versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Como Paulo sabia que eles eram crianças espirituais? Porque eles ainda eram carnais. Eles ainda tinham contendas, invejas, ciúmes, divisões, facções. Eles tinham partidarismo. Veja que uns diziam que era de Paulo e outros diziam que pertenciam a Apolo, o outro apóstolo. Por que as pessoas fazem isso? Nós fazemos isso quando nós somos crianças espirituais. Veja que com uma criança, ela não se importa muito com as coisas. Ela só quer saber com quem ela está. Ela tem necessidade de pertencer a alguém. Ela busca um pai espiritual. E elas acreditam em tudo. É nesse ponto que os falsos se aproveitam de um estado de criança espiritual, onde elas não conseguem discernir o verdadeiro do falso. Elas só querem saber de quem elas são. E é assim que eles estavam fazendo aqui em Corinto. Eles tinham então partidarismo, querendo saber a quem pertencia a quem. Então, como filhos de Deus, queridos, nós pertencemos a Ele. Somente Ele é o nosso dono. Nenhum líder deu nascimento a nós. Jesus deu a nova vida a nós. Veja que Ele é o único autor e consumador da nossa salvação. Nós amamos e respeitamos os nossos líderes espirituais, aqueles que Deus colocou na nossa vida, mas nós entendemos que eles são cooperadores de Deus para nos levar a Jesus com seus ensinos e testemunho de vida, para que juntos todos nós sirvamos a Deus. Nós não pertencemos a um líder de forma nenhuma. Nós pertencemos a Jesus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Líderes que querem ser senhor sobre as pessoas, eles são líderes falsos. Veja que uma coisa semelhante que eu vi em todos os grupos evangélicos que caem no erro é quando eles param de servir a Deus e passam a servir a um líder. Esse líder passa a ser senhor sobre as pessoas se tornam como família dele, as pessoas deixam até suas famílias biológicas e passam a servir essa liderança. Em troca do quê? De pensar que estão com Deus, em troca de benefícios, em troca de afeto. Então, uma igreja, ela cai no erro quando ela passa
para de servir como um corpo a todos os necessitados, quando ela para de ir para Judeia, Samaria e até os confins da terra para levar o evangelho, quando ela para de ensinar a palavra de Deus, aí então todos passam a servir ao líder e aos seus ensinos e às suas instituições apenas. Aí, gente, não é uma igreja servindo às pessoas, se tornam pessoas servindo a uma liderança. Vamos ler do versículo 4 ao 8. Pois dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Paulo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Paulo rebate bem aqui aquele lugar de ditador, de senhor sobre as pessoas. Ele diz: um planta e outro rega. Os dois são iguais. Os dois só ficam esperando o quê? Que a planta cresça. Não tem um mais importante que o outro. Cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua tarefa e recebem o galardão do seu trabalho, mas não tem um mais importante que o outro, pois só Deus, ele diz, é que dá o crescimento, e é isso que importa. Vamos ver versículo 9. Pois somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então os ministros são cooperadores, trabalhadores em conjunto para fazerem o que Deus manda. E as pessoas são a lavoura, o edifício de Deus, o campo de cultivo de Deus. Mas Deus, Ele mesmo, pelo seu Espírito, é que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence, que muda o coração das pessoas. É Ele que faz a obra, no individual e como igreja. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como o sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo diz que ele recebeu uma graça de Deus para colocar o fundamento na igreja, e que outros vêm para construir em cima desse fundamento, mas que o fundamento já foi colocado. E qual é o fundamento? O fundamento é Jesus. Ele diz, é Cristo Jesus, o Messias, o Redentor, o ungido, o Filho de Deus. Nenhum outro fundamento pode ser colocado mais, pois o fundamento já foi colocado. Veja que Jesus já veio em carne, o Filho de Deus desceu do céu e veio até nós para nos resgatar aqui na terra. Ele morreu naquela cruz, queridos, no nosso lugar, para matar a nossa natureza velha de pecado, para tirar a culpa e para tirar o peso da lei que nós não podíamos cumprir. Jesus ressuscitou, queridos, como Ele havia prometido. Por isso nós nascemos de novo, porque pela fé nós ressuscitamos com Ele da morte. E nós recebemos essa nova vida. E Ele enviou o seu Espírito que Ele havia prometido. Agora o seu Espírito habita em nós. Esse Espírito nos vivifica. O Espírito de Deus nos santifica. E nós somos completos no nosso espírito, alma e corpo, porque o Espírito de Deus está em nós. É Ele que nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá graça para passarmos as lutas, para passarmos vencedores e fazermos a vontade de Deus nesta terra. Também nós temos a esperança que Jesus vai voltar. Ele virá um dia na sua glória e nós estaremos para sempre com Ele. Isso é Jesus, isso é o fundamento que nós devemos ter como indivíduos e como igreja. É só Jesus, Ele mesmo, só a Ele toda a glória. Vamos ver Mateus 16, de 15 a 18. E perguntou-lhes, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Vemos aqui que quando Pedro teve a revelação que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, foi Deus o Pai que te revelou. E sobre essa rocha, que é a rocha grande, a pedra angular, que é Jesus, ele diz, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a rocha Jesus. A igreja primitiva, ela foi edificada sobre Jesus e ela continua. Existe uma igreja verdadeira hoje, que ela continua sendo edificada sobre Jesus até hoje. E essa igreja que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra você, querido. Se ele é o fundamento no seu coração, nenhum poder de Satanás prevalecerá contra você e contra a igreja que é fundamentada em Jesus sobre ele. Você só precisa saber se ele é o fundamento da sua vida. Não estejamos fundamentados em doutrinas de homens, em regras, em leis, em posições religiosas, em cargos e nem em riquezas terrenas, queridos. Vamos ter a nossa vida e a nossa igreja fundamentada somente nele, Jesus. Vamos ver Efésios 2, de 18 a 22. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular e principal. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que maravilhoso que diz aqui, que todos nós temos acesso. Todos nós fomos feitos o santuário de Deus. Diz os apóstolos do Senhor, os que andaram com o Senhor e os profetas da palavra de Deus, eles colocaram esse fundamento sobre nós. O fundamento na nossa vida, que é Jesus Cristo. É sobre essa pedra angular que nós estamos edificados. Se a nossa vida está alicerçada em Jesus, nós crescemos no individual e como igreja e formamos uma habitação fixa de Deus, diz aqui, sem erro, sem engano. Nós crescemos, amados, para dar frutos bons para Deus. E isso é maravilhoso. E nós estamos sendo edificados pelo Espírito como essa igreja. Agora, voltando para 1 Coríntios 3, vamos ler o versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levantar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará ou a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, ele receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será, contudo, salvo pelo fogo. Quem edifica sobre o fundamento? Ele se refere aqui aos líderes espirituais da igreja. Se aquele líder edificar sobre a rocha, ele está edificando ouro, prata e pedras preciosas, que são elementos duradouros e têm valor. Ele está dando o ensino de Jesus e dos apóstolos. Ele não só ensina com suas palavras, mas com a sua vida e testemunho, dando exemplo, cooperando para que os convertidos cheguem à maturidade espiritual, tanto individual como igreja. Mas se ele edificar com madeira, palha e feno, que são elementos que queimam muito rápido no fogo, isso nós entendemos que o ensino dele não é puro, não é o genuíno leite. Ele ensina um outro evangelho, onde o estilo de vida do líder contradiz com o seu ensino. Agora, versículo 13, ele diz: a obra de cada um vai ser plenamente conhecida. Como vai ser revelada a obra de cada um? Diz, pelo fogo. O fogo, o teste vem. Aqui no texto nós entendemos que naquele dia, vai ser o dia da volta do Senhor, em que ele vai avaliar a qualidade do material usado na construção. E cada líder vai ser responsabilizado perante ele pelo que ele usou na construção. Mas também nós vemos na história
ao longo dos anos que Deus também manda esse fogo e esse teste. Ele permite as aflições, ele permite que as obras dos falsos sejam expostas. Esse fogo vem, e isso é bom. Isso é o amor e misericórdia do Senhor, gente, dando tempo para nos arrependermos com Ele e com as pessoas que foram afetadas. Quando o Senhor aqui na terra expõe as obras do falso, é porque Ele quer arrependimento, restauração e mudança de caminho. Outro dia, eu ouvi de um ministro famoso no Texas, nos Estados Unidos, que o engano foi entrando no seu ministério, até que um dia ele foi pego em adultério e corrupção. E tudo foi exposto. Em um só dia, milhares de pessoas deixaram aquela igreja. E o seu ministério acabou e mais tarde os prédios da igreja e escola foram vendidos. Por que Deus faz isso? Porque Ele expõe. Quando o fogo de Deus vem assim, expondo tudo, é Deus no seu amor, salvando através do fogo. É isso que diz aqui o texto. É como alguém que é atirado às pressas de um incêndio. Por que Deus age assim, queridos? Vamos ler versículo 16 e 17. Vós, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Por que então que Deus manda fogo? Ele diz porque o templo é dele. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. Nós como indivíduos e a igreja toda no coletivo. Ele zela por ela. Ele zela pelos seus filhos com amor ciumento, como diz a palavra. Ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, o povo de Deus, com falsas doutrinas, Deus o destruirá. Destruir o templo de Deus significa no original arruinar através de corrupção, sedução, amargura, orgulho, imoralidade e doutrinas falsas. Seu povo, gente, é muito precioso para ele. Foi comprado com seu próprio sangue. É o templo de Deus. Nós somos esse templo, no individual e no coletivo. E esse templo é santo. Ele diz isso para a igreja de Corinto, que era uma igreja conhecida como uma igreja carnal, mas ele diz que eles eram filhos santos de Deus. Deus nos considera a sua igreja santa. Veja que a igreja não é uma instituição humana, uma organização religiosa ou denominação. A igreja são pessoas. Deus sabe quem são essas pessoas, mas elas são seus santos e Ele zela por ela. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que maravilhoso! Ele diz para ninguém se enganar com a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria humana só sem Deus ela é loucura para Deus, e Ele é que apanha os sábios na sua astúcia. Por isso ele diz, não vamos nos enganar, não vamos nos gloriar nos homens, dizendo que nós pertencemos a um líder ou a outro líder, porque ele diz, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo foi dado a nós em Jesus. Tudo. Agora nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Se tivermos relacionamento com Jesus e seguirmos os seus ensinos, como indivíduos e como igreja, e não os homens, nós temos tudo, irmãos. Amém? Até a próxima.